O certame para a contratação de parcerias público-privadas obedecerá ao procedimento previsto na legislação vigente sobre licitações e contratos administrativos, e também ao seguinte: inciso 1. O julgamento poderá ser precedido de etapa de qualificação de propostas técnicas, desclassificando-se os licitantes que não alcançarem a pontuação mínima, aos quais não participarão das seguintes etapas. Inciso 2. O julgamento poderá adotar como critérios, além dos previstos nos incisos 1 e 5 do artigo 15 da Lei 8.987, os seguintes: a linha A, menor valor da contraprestação a ser paga pela administração pública; a linha B, melhor proposta em razão da combinação do critério da linha A com o de melhor técnica de acordo com os pesos estabelecidos no edital. Inciso 3. O edital definirá a forma de apresentação das propostas econômicas, admitindo-se: a linha A, propostas escritas em envelopes lacrados, ou a linha B, propostas escritas seguidas de lances em viva voz. Inciso 4. O edital poderá prever a possibilidade de saneamento de falhas, de complementação de insuficiências ou ainda de correções de caráter formal no curso do procedimento, desde que o licitante possa satisfazer as exigências dentro do prazo fixado no instrumento convocatório. Parágrafo 1º. Na hipótese da linha B do inciso 3 do caput deste artigo, inciso 1, os lances em viva voz serão sempre oferecidos na ordem inversa da classificação das propostas escritas, sendo vedado ao edital limitar a quantidade de lances. Inciso 2. O edital poderá restringir a apresentação de lances em viva voz aos licitantes cuja proposta escrita for no máximo 20% maior que o valor da melhor proposta. Parágrafo 2º. O exame de propostas técnicas para fins de qualificação ou julgamento será feito por ato motivado com base em exigências, parâmetros e indicadores de resultado pertinentes ao objeto definidos com clareza e objetividade no edital. Artigo 13. O edital poderá prever a inversão da ordem das fases de habilitação e julgamento, hipótese em que: inciso 1. Encerrada a fase de classificação das propostas ou o oferecimento de lances, será aberto o invólucro com os documentos de habilitação do licitante, mais bem classificado, para a verificação do atendimento das condições fixadas no edital. Inciso 2. Verificado o atendimento das exigências do edital, o licitante será declarado vencedor. Inciso 3. Inabilitado o licitante, melhor classificado, serão analisados os documentos habilitatórios do licitante com a proposta classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente, até que um licitante classificado atenda às condições fixadas no edital. Inciso 4. Proclamado o resultado final do certame, o objeto será adjudicado ao vencedor nas condições técnicas e econômicas por ele ofertadas. Capítulo 6. Disposições aplicáveis à União. Artigo 14. Será instituído por decreto órgão gestor de parcerias público-privadas federais com competência para: inciso 1. Definir os serviços prioritários para execução no regime de parceria público-privada. Inciso 2.
disciplinar os procedimentos para a celebração desses contratos. Inciso 3. Autorizar a abertura da licitação e aprovar seu edital. Inciso 4. Apreciar os relatórios de execução dos contratos. Parágrafo 1º. O órgão mencionado no caput deste artigo será composto por indicação nominal de um representante titular e respectivo suplente de cada um dos seguintes órgãos. Inciso 1. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ao qual cumprirá a tarefa de coordenação das respectivas atividades. Inciso 2. Ministério da Fazenda. Inciso 3. Casa Civil da Presidência da República. Parágrafo 2º. Das reuniões do órgão a que se refere o caput deste artigo, para examinar projetos de parceria público-privada, participará um representante do órgão da administração pública direta, cuja área de competência será pertinente ao objeto do contrato em análise. Parágrafo 1º. Para a deliberação do órgão gestor sobre a contratação de parceria público-privada, o expediente deverá estar instruído com pronunciamento prévio e fundamentado. Inciso 1. Do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão sobre o mérito do projeto. Inciso 2. Ministério da Fazenda, quanto à viabilidade da concessão, da garantia e a sua forma, relativamente aos riscos para o Tesouro Nacional e ao cumprimento do limite de que trata o artigo 22 desta lei. Parágrafo 4º. Para o desempenho de suas funções, o órgão citado no caput deste artigo poderá criar estrutura de apoio técnico com a presença de representantes de instituições públicas. Parágrafo 5º. O órgão de que trata o caput deste artigo remeterá ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União, com periodicidade anual, relatórios de desempenho dos contratos de parceria público-privada. Parágrafo 6º. Para fins do atendimento do disposto no inciso 5 do artigo 4º desta lei, ressalvadas as informações classificadas como sigilosas, os relatórios de que trata o parágrafo 5º deste artigo serão disponibilizados ao público por meio de rede pública de transmissão de dados. Artigo 14-A. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, por meio de atos das respectivas mesas, poderão dispor sobre a matéria de que trata o artigo 14, no caso de parcerias público-privadas por eles realizadas, mantida a competência do Ministério da Fazenda, descrita no inciso 2 do parágrafo 3º do referido artigo. Artigo 15. Compete aos ministérios e às agências reguladoras, nas suas respectivas áreas de competência, submeter o edital de licitação ao órgão gestor, proceder à licitação, acompanhar e fiscalizar os contratos de parceria público-privada. Parágrafo único. Os ministérios e agências reguladoras encaminharão ao órgão a que se refere o caput do artigo 14 desta lei, com periodicidade semestral, relatórios circunstanciados acerca da execução dos contratos de parceria público-privada na forma definida em regulamento. Artigo 16. Ficam à União seus fundos especiais, suas autarquias, suas fundações públicas e suas empresas estatais dependentes autorizadas a participar no limite global de 6 bilhões de reais, em Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas, FGP, que terá por finalidade prestar garantia de pagamento de obrigações pecuniárias assumidas pelos parceiros públicos federais, distritais, estaduais ou municipais, em virtude das parcerias de que trata esta lei. Parágrafo 1º.
O FGP terá natureza privada e patrimônio próprio separado do patrimônio dos cotistas e será sujeito a direitos e obrigações próprios. Parágrafo 2º. O patrimônio do fundo será formado pelo aporte de bens e direitos realizado pelos cotistas, por meio da integralização de cotas e pelos rendimentos obtidos com sua administração. Parágrafo 3º. Os bens e direitos transferidos ao fundo serão avaliados por empresa especializada que deverá apresentar laudo fundamentado, com indicação dos critérios de avaliação adotados e instruído com os documentos relativos aos bens avaliados. Parágrafo 4º. A integralização das cotas poderá ser realizada em dinheiro, títulos da dívida pública, bens imóveis dominicais, bens móveis, inclusive ações de sociedade de economia mista federal excedentes ao necessário para a manutenção de seu controle pela União, ou outros direitos com valor patrimonial. Parágrafo 5º. O FGP responderá por suas obrigações com os bens e direitos integrantes de seu patrimônio, não respondendo aos cotistas por qualquer obrigação do fundo, salvo pela integralização das cotas que subscreverem. Parágrafo 6º. A integralização dos bens a que se refere o parágrafo 4º deste artigo será feita independentemente de licitação, mediante prévia avaliação e autorização específica do Presidente da República por proposta do Ministro da Fazenda. Parágrafo 7º. O aporte de bens de uso especial ou de uso comum no FGP será condicionado à sua desafetação de forma individualizada. Parágrafo 8º. A capitalização do FGP, quando realizada por meio de recursos orçamentários, dar-se-á por ação orçamentária específica para esta finalidade, no âmbito de encargos financeiros da União.